Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Há alguém aqui nessa manhã que nos visita pela primeira vez? Você está aqui pela primeira vez? Levanta sua mão assim para a gente conhecer. Isso, tem gente lá atrás, tem gente aqui na frente. Deus abençoe sua vida, tá bom? Você vai receber um cartãozinho para você preencher. Se você preferir, nós temos também um QR Code que vai aparecer aqui no telão. Se der para colocar o QR Code aqui, tá? Dos visitantes, vai aparecer um QR Code aqui. Se você preferir, é só você escanear. Mas se você também preferir, eles estão entregando aí um cartãozinho para vocês preencherem. É muito importante para nós que vocês preencham, coloquem o nome de vocês, porque nós queremos entrar em contato com cada um de vocês. Desejar um bem-vindo, pedir que o Senhor abençoe sua vida. Se necessário for, orar por você. Amém? Sintam-se à vontade, vocês estão na casa do Pai. Queridos, quantos querem ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 18. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Verso de número 41 e 42. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41 e versículo de número 42. Hoje eu quero estar ministrando, subordinado a um tema, atitudes que precedem a chuva. Atitudes que precedem a chuva. E quando a gente fala de chuva, e toda vez que eu falar de chuva aqui, eu gostaria que você remetesse o seu pensamento à provisão de Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Provisão de Deus para a nossa vida. E quando eu falo provisão de Deus, é em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Todas as áreas da nossa vida. Então essa manhã a gente vai construir um entendimento aqui. A gente vai construir um entendimento não a partir daquilo que o pastor Mário pensa, mas aquilo que a Escritura nos mostra. A gente quer construir um entendimento aqui, uma mentalidade sobre essa provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso eu peço que você preste atenção, se quiser, faça as suas anotações, é muito importante. Diz assim o texto: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ou seja, Elias foi orar. A atitude de Elias foi orar, buscar ao Senhor. Então, como eu disse, a chuva, ela traz diversas representações. A chuva, ela muitas vezes representa a bênção divina. A chuva muitas vezes representa também o juízo de Deus sobre a vida do povo. Mas, como eu disse, hoje eu quero focar numa representação específica sobre essa provisão que se dá em todas as áreas da nossa vida. Eu quero focar sobre essa provisão que vem de Deus, essa provisão divina que vem sobre a nossa vida. Quantos aqui anseiam pelas provisões de Deus, amém? Aquilo que vem do Senhor para a nossa vida, tá? Então, para contextualizar isso, eu quero apresentar um personagem que é muito conhecido, é Elias. Quero falar um pouquinho sobre ele, que desfrutou dessas providências, milagres em sua vida, desfrutou de experiências com o Senhor nosso Deus. Nesse período em que está acontecendo isso aqui, era um período obscuro em Israel, era um período ruim. Quem estava liderando aquela nação? O rei Acabe. O rei Acabe, ele reinava no reino do norte de Israel. Para quem conhece um pouco de Bíblia sabe que Israel havia se dividido entre o reino do norte e o reino do sul.
E eu só estou falando isso para tentar contextualizar um pouquinho, para você entender aonde eu quero chegar. E devido à influência da sua esposa, Acabe, ele acabou se perdendo. Ele, devido à influência de Jezabel, que era uma mulher, uma princesa fenícia, de uma família que adorava outros deuses, inclusive Baal, Acabe acabou se perdendo. Acabe acabou se afastando da presença de Deus. E o que Jezabel queria naquela época era estabelecer uma cultura pagã, que suprimisse a adoração ao verdadeiro Deus. Ela tentou estabelecer algo no meio da nação que impedisse, que fizesse com que o povo se afastasse do verdadeiro Deus e adorasse deuses pagãos. Era isso que ela queria. Ela tentou estabelecer uma cultura. E o que isso gerou? Isso gerou uma grande apostasia em Israel. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é negar as verdades fundamentadas na palavra de Deus. Eu vou repetir. Apostasia é negar as verdades fundamentais da palavra de Deus. O apóstata, ele passa a acreditar em uma mentira sobre a Bíblia, ou rejeitar a Bíblia. É isso que o apóstata faz. Ele passa a acreditar em mentiras que falam acerca da Bíblia, ou então ele rejeita por completo aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O apóstata, ele rejeita a verdade que ele aprendeu para viver as mentiras que Satanás dissemina. Ele se desvia do bom caminho para viver sendo conduzido pelas mentiras de Satanás. Isto é apostasia. E era exatamente assim que o povo estava naquela época. Esse era o contexto, um contexto de apostasia. O povo estava longe da presença de Deus, o povo não queria saber da presença de Deus, o povo estava adorando outros deuses, inclusive essa divindade que eles achavam que era uma divindade, Baal, o deus da fertilidade. Eles estavam longe da presença de Deus, e é nesse cenário que surge Elias. É nesse cenário que surge esse homem, um cenário de caos, de idolatria, de divisão, de apostasia, é onde surge Elias. E Elias, ele já surge causando. Um homem comum como eu e você. E aqui eu já quero dizer algo para você. E se você pegar isso no teu espírito, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus usa pessoas comuns, como eu e você. Deus usa pessoas comuns. Às vezes a gente fica achando assim, para mim ser usado por Deus, eu preciso ter o dom tal, eu preciso ter o dom extraordinário. Não, Deus usa pessoas comuns. Pessoas comuns vivem o extraordinário de Deus. Eu estou pregando para alguém nessa manhã? Pessoas comuns vivem o extraordinário de Deus. Então, querido, eu quero nessa manhã dizer que você, sendo essa pessoa comum, pode experimentar sim do sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. E foi o que Elias, ele viveu. Agora, Deus usa pessoas comuns, mas Deus não usa pessoas acomodadas. Quem está entendendo isso aqui? Deus usa pessoas comuns, mas Deus não usa pessoas acomodadas. Tem muitas pessoas que querem ser usadas por Deus, tem muitas pessoas que querem viver mudanças na sua vida, mas estão acomodadas. Deus usa pessoas, e pessoas de atitudes. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, não, diga para ele mais forte: meu irmão, é preciso ter atitude. Repita comigo: atitude. Foi o que Elias fez. Diante do cenário,
Elias foi orar. Diante daquele caos, Elias foi buscar a Deus. Então, todos os homens e mulheres que Deus usou na Bíblia, que viveram experiências com o Senhor, diante de Deus, essas pessoas eram pessoas de atitudes. Então, nós precisamos ter atitudes na nossa vida, sair da passividade. Diga para o seu irmão mais uma vez assim, diga para ele assim: a passividade não é um bom lugar. A passividade não é um bom lugar para nós estarmos. Nós não podemos viver uma vida passiva. Diga para ele assim: o céu é tomada à força. A palavra de Deus nos ensina isso. Então eu quero aqui, junto com vocês, analisar algumas atitudes que Elias teve, que foram precedentes para que a chuva viesse sobre a vida dele. E quando eu falo chuva, eu estou falando de provisão, eu estou falando de mudança, porque às vezes a gente está querendo uma mudança na nossa vida, mas a gente está acomodado, a gente não toma algumas atitudes na nossa vida. Elias era um homem como eu e você, como cada um de nós, mas o que fez a diferença na vida de Elias? O que causou transformação? O que fez com que Elias vivesse milagres? Atitudes, tá? Tiago, capítulo de número 5, se puder projetar. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz isso: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, olha a atitude aqui, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha a atitude mais uma vez, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então você percebe que Elias estava em constante oração. A oração fazia parte da vida de Elias, e por isso nós precisamos resgatar esses valores. Por isso estamos aqui fomentando uma conferência da família. Por quê? Porque nós precisamos resgatar esses valores na nossa vida. Existem alguns valores que estão sendo esquecidos, sendo colocados de lado, e nós não podemos caminhar assim. A oração ainda gera um milagre. Estou pregando para alguém aqui? Diga para o seu irmão assim, profetiza sobre a vida dele, diga para ele assim: a oração gera um milagre, meu irmão. Eu não sei o que você está vivendo, mas a oração gera um milagre. Eu não sei o que você está passando, mas a oração abre os céus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas a oração vai mudar todas as coisas na sua vida. Nós precisamos voltar para a oração. Se é para Jesus, aplauda Ele. Então, qual é a primeira atitude que a gente vê na vida de Elias? Primeira atitude que a gente vê é uma atitude de coragem. É a primeira atitude que a gente vê na vida de Elias. Porque Elias se posicionou quando ninguém estava se posicionando. Ele teve coragem, tá? 1 Reis 17:1 mostra isso. Eu não vou ler, não dá tempo, mas depois quando você chegar em casa, leia. Elias precisava de muita coragem. Não era pouca não, era muita coragem para fazer o que ele fez. Para ir diante do rei e dizer para ele assim: olha, não vai chover, não vai mais descer água do céu. E é engraçado que, como eu disse, é a primeira vez que Elias está aparecendo, e como eu disse, ele já chega causando. Ele já chega dizendo: ó, não vai ter mais chuva, não vai ter mais orvalho. Ele começa a falar um monte de coisa. Então Elias precisava ter muita coragem. Por quê? Porque essa atitude implicaria também na vida dele. Porque sem chuva automaticamente não ia ter água. Isso iria afetar até mesmo a vida dele. Isso iria afetar a vida dele. Então Elias precisava ter muita coragem. Além do que, o problema não era Acabe, o problema era Jezabel. Jezabel ela era conhecida como matadora de profetas. Um profeta se levantava, o prazer dela era ir lá e matar esse profeta. Então Elias precisava ter muita coragem. Ele era alguém que tinha muita
coragem. E quando a gente fala de coragem, uma pessoa que pelo menos vem na minha cabeça quando eu falo de coragem, é Josué. Josué, quando estava assumindo, né, a liderança do povo de Israel, ele recebe ali uma palavra do Senhor que dizia para ele ser o quê? Seja forte e corajoso. Diga para o seu irmão, seja forte e corajoso, meu irmão. Ele recebe uma palavra de Deus para que ele fosse forte e corajoso. Agora, perceba que Deus não falou para ele assim, eu te darei coragem. Não. Deus falou, seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque coragem não é um sentimento, coragem é uma atitude. Quem está pegando isso aqui? Coragem não é um sentimento, coragem é uma atitude de fé. E essa atitude é baseada no meu conhecimento de quem é Deus. Quanto mais eu conheço quem é Deus, mais coragem eu tenho para enfrentar os problemas. Quanto mais eu me aproximo desse Deus, quanto mais eu conheço esse Deus, mais corajoso eu sou para enfrentar as minhas dificuldades. Então, quanto mais eu me aproximo, né, mais coragem eu tenho. A gente precisa entender que coragem não é algo que Deus vai dar para a gente. Não, coragem é algo que Deus exige de cada um de nós, de mim e de você. Então, se você quer viver essa chuva, essa provisão no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida, seja corajoso. Seja corajoso, enfrente os seus problemas, não fuja dos seus problemas. Se você quer ver mudança de cenários na sua vida, seja corajoso, lute, ore, renuncie, vai para cima, não retroceda, continue. Deus, Ele não tem negócio com o covarde. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, Deus não tem negócio com o covarde. Diga para ele assim, os covardes... E quando eu falo covarde, eu não estou falando de uma pessoa medrosa, não. O covarde é aquele que não se posiciona, porque às vezes a gente quer algumas mudanças na nossa vida, mas a gente continua na passividade, a gente tem medo do que a gente vai enfrentar, a gente foge, a gente não enfrenta o problema de frente, a gente retrocede. Então diga assim comigo, os covardes não herdarão o reino de Deus. Diga para o seu irmão assim, está na Bíblia, meu irmão. Em Apocalipse fala sobre isso. Nós precisamos de coragem para vencer os nossos dilemas, as nossas dificuldades. Então às vezes a gente está querendo uma mudança na nossa vida, mas a gente não tem a coragem de dar o primeiro passo. Você está vendo a coisa apertar, a coisa ficar feia cada vez mais, mas você não tem a coragem de dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo é Jesus. É você entender que Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, Ele precisa conduzir a sua vida. E às vezes a gente paralisa, por quê? Porque a gente fica pensando na nossa reputação, o que as pessoas vão achar. As pessoas vão olhar para mim agora, vão ver que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu me posicionei, e às vezes nós muitas vezes retrocedemos. Mas diga para o seu irmão assim, Deus tem muitas experiências reservadas para você, meu irmão. Diga para ele mais uma vez, tenha coragem, tenha coragem. A segunda atitude, a atitude que Elias teve, uma atitude de confiança. Uma atitude de confiança. Profetizar que não ia chover, como eu disse, era mexer com a vida de um país. Iria mexer com uma estrutura, com tudo. Iria mexer com um monte de coisa. Por quê? Porque sem água não tem vida. Sem água não tem colheita. Sem água, automaticamente, se não tem colheita, não tem comida. Percebe que aquilo que Elias está fazendo iria mudar toda a estrutura, mexer com a vida de um país, de uma nação. Mas Elias, ele confiava no Senhor. Ele confiava nesse Deus. E o que eu sinto nesse espírito, no meu espírito, para liberar para a sua vida nessa manhã, é que ainda que falte tudo, Deus é o nosso sustento. Ainda que falte tudo na sua vida, Deus será
o seu sustento. Eu libero essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Ainda que nos falte tudo por conta do nosso posicionamento, porque, como eu disse, Elias estava se posicionando, ele estava profetizando algo que afetaria a nação e até mesmo ele. Elias, ele confiou em Deus, e nós precisamos confiar em Deus. O problema é que muitas vezes o nosso discurso não bate. A gente diz que confia em Deus, mas quando chega o momento difícil, quando chega a dificuldade, a gente muitas vezes se perde. A gente se perde e faz coisas que não deveria fazer. A gente toma atitudes precipitadas. Nós nos precipitamos. E muitas vezes isso traz muitos danos para a nossa vida. A gente diz que confia em Deus. A gente diz que acredita nesse Deus. Mas muitas vezes quando nós estamos diante de algumas dificuldades, a gente vê que a gente não confia em Deus. E quando a gente faz um raio-x da nossa vida, a gente vê que a gente está muito longe realmente de confiar nesse Deus. A gente está muito longe realmente de confiar no Senhor. E o que nós aprendemos com Elias? O que nós aprendemos hoje para a nossa vida aqui? O que Deus quer nos ensinar nessa manhã? Deus, Ele está dizendo para mim e para você: olha, você precisa tirar a sua confiança do lugar errado e pôr a sua confiança no lugar certo. Quem está entendendo isso aqui? Muitas vezes a nossa confiança está no lugar errado. Por quê? Porque muitas vezes a gente confia naquilo que está na nossa conta bancária. Estou pregando para alguém aqui? Muitas vezes a gente confia em pessoas. Muitas vezes a gente confia em coisas. E a gente não confia nesse Deus. Muitas vezes a nossa confiança está no lugar errado. E o salmista nos disse, nos ensinou, ele falou: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus, porque é nele que nós confiamos, é no Senhor que nós confiamos. Muitas vezes a nossa confiança está no lugar errado, e Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que você precisa colocar a sua confiança no lugar certo, porque é de Deus que vai vir o teu socorro, amém? É de Deus que vai vir a provisão, é de Deus que vai vir aquilo que você precisa, é de Deus. Deus pode até usar pessoas, mas a fonte é Deus. E Deus vai usar pessoas muitas vezes, como usou, por exemplo, a viúva de Sarepta, para estar ajudando Elias. Elias, ele sai do ribeiro agora, daquele contexto, quem conhece a história sabe, e aí Deus manda ele se encontrar com a viúva de Sarepta. Deus poderia mandar água lá no rio que estava seco, sim ou não? Sim. Mas Deus movimenta Elias, tira Elias daquela geografia, para mostrar para Elias, e para eu e você ter essa mentalidade, ter essa maturidade. Hoje, Deus deixou o exemplo da vida de Elias para mostrar para mim e para você que a provisão de Deus não depende do lugar em que nós estamos. A provisão de Deus não depende de uma geografia. A provisão de Deus depende única e exclusivamente do Senhor. Deus tirou Elias daquela geografia para dizer para ele: Elias, você tem que depender de mim, porque o resto eu vou fazer. Você tem que depender de mim, porque tudo aquilo que você precisa, eu tenho para você. Então olha para o seu irmão com todo carinho e diga para ele assim: a mudança que você precisa, a provisão que você precisa, diga mais forte para ele, vem de Deus, vem do Senhor. Essa é uma mentalidade, é uma convicção que nós precisamos ter. Eu não sei o que você está enfrentando. Aqui a gente poderia classificar diversos tipos de problema. Eu sei o que eu estou enfrentando, eu sei qual é a minha luta, eu sei com o que eu tenho que lutar.
E nós precisamos ter essa convicção de que a provisão não depende de uma geografia, a provisão não depende de uma pessoa, a mudança que nós precisamos não depende de alguém. Pessoas vão ser usadas sim por Deus, mas o que você precisa é daquilo que vem do Senhor, é daquilo que vem de Deus. Uma terceira atitude, e aqui eu vou caminhando para o final. Uma terceira atitude que a gente vê na vida de Elias, uma atitude de confronto. Elias, ele teve coragem para estabelecer ali uma atitude de confronto. Como eu disse, ninguém queria fazer o que Elias estava fazendo. Ninguém queria se posicionar como Elias estava se posicionando. Elias, ele faz uma leitura de como as coisas estavam. Elias, ele vê que as coisas estavam bem ruins, ele faz uma leitura de como estava aquela situação. O povo estava mergulhado na idolatria, e a gente já falou aqui por diversas vezes que idolatria não é você se prostrar apenas diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus no teu coração, que rouba a prioridade de Deus no teu coração. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Quando Deus ele fica em segundo plano, você já está idolatrando alguma coisa. Se Deus não é a sua primeira prioridade, então você já está idolatrando algo. Alguma coisa já tomou o primeiro lugar na sua vida. Isso pode ser diversas coisas, em diversas áreas da sua vida. Isso aqui daria uma outra ministração. Mas o que Elias identificou era que o povo estava vivendo num cenário ruim. Então ele toma a atitude, ele vai buscar em Deus, ele toma a atitude de confronto. E qual era a única forma de mudar aquela situação? Qual era a única forma de aquela situação mudar? Apresentando o Deus verdadeiro, falando do Deus verdadeiro. Muitas coisas só irão mudar na nossa vida quando nós nos relacionarmos com esse Deus verdadeiro. Elias, ele chegou diante do povo que estava o quê? Cocheando em dois pensamentos. Vamos ver na Bíblia? 1 Reis 18, 21 e 24. Ele se dirigiu ao povo e ele disse: até quando? E aí é uma mensagem para mim e para você, do próprio Deus, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, amém, queridos? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando? Olha Deus falando, olha o próprio Deus falando. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se Baal é Deus, como vocês pensam, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolha entre eles um, cortem-nos em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias, diante de uma ideologia, ele está desconstruindo uma ideologia, ele está desconstruindo um entendimento daquela época. Ele está dizendo, está confrontando, e a palavra ela tem esse poder de confrontar a nossa vida, para que nós venhamos sair desse lugar de dúvidas, de questionamentos, desse lugar que nós não devemos estar.
E o que nós estamos aprendendo aqui é que quando nós servimos ao Deus verdadeiro, nós não nos dobramos a qualquer ideologia. Quem está pegando isso aqui? Quando nós entendemos quem é esse Deus de verdade, nós não nos dobramos a uma ideologia mundana. Por que a ideologia mundana diz para mim e para você? O que Satanás diz para mim e para você? Viva do jeito que você achar melhor. Viva do jeito que você quiser. Faça a sua vontade, seu corpo, suas regras. Essa é a ideologia mundana. Essa é a ideologia daqueles que não servem o Deus verdadeiro. Mas qual é a ideologia, vamos dizer assim, qual é o entendimento de um discípulo de Jesus? Qual é o entendimento daqueles que seguem o Senhor Jesus? Um discípulo que não fica oscilando em dois pensamentos, um discípulo que já entendeu e já decidiu. Qual é a mentalidade de um discípulo que serve o Deus verdadeiro? Eu gostaria que projetasse para mim Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24. Se puder mudar a versão, colocar NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Qual é a mentalidade de um discípulo? Entendendo que serve esse Deus verdadeiro. Nós só iremos desconstruir, destruir essa ideologia errada através do relacionamento com um Deus verdadeiro e através do cumprimento da palavra desse Deus verdadeiro na nossa vida. Olha o que diz as Escrituras. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja prontos para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Hoje, nós que aceitamos a Cristo não vivemos mais pelos nossos próprios interesses. E é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã. Não é porque você é bonitinho, não é porque você pensou, não. É o Espírito Santo que te conduziu aqui. Foi Ele quem te trouxe aqui. Porque se fosse por você, você ficava em casa dormindo. Hoje talvez seja a sua folga, você trabalhou a semana toda. E se fosse por você, você iria ficar em casa dormindo. Depois ia ligar a televisão, ia ver a corrida, Fórmula 1, nem sei se tem mais agora. O que tem agora? Nem sei o que tem mais. Luciano Huck, né? Era isso que você ia ver. Depois você ia encher a sua barriga de macarronada, e isso ainda vai acontecer hoje, em nome de Jesus. Mas era isso. Mas aí o Espírito Santo foi lá, te despertou, tirou você lá da sua caminha quentinha, do seu cobertor, para trazer você aqui, para dizer para você que se você é um discípulo de Cristo, você não pode viver conforme os seus interesses. Você não é mais dono da sua vida. Quem comanda a sua vida é o Espírito Santo. Quem comanda a nossa vida é Cristo, e nós precisamos ser direcionados por Ele. É somente através disso que nós não vamos nos render a uma ideologia mundana, a uma ideologia maligna que tem tentado entrar dentro da igreja, de coisas que não tem a ver com a palavra de Deus. É só através do confronto das Escrituras
se relacionando com o Deus verdadeiro, que nós não nos dobraremos. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: nós não vamos nos dobrar, meu irmão. Diga para ele mais forte: nós não vamos nos dobrar. Diga para ele assim: pega forte. Diga para ele: pega forte na mão desse Deus, do Deus verdadeiro, e se levanta em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé, que eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Nós não vamos nos render, nós não vamos retroceder, nós não vamos parar. Coloque a mão no seu coração e comece a falar com o seu pai. Nós aprendemos que a mudança, a provisão, algumas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida começam a partir de atitudes. A gente viu que Elias orou, que Elias buscou, e essa manhã é uma manhã específica para isso. Você tem a oportunidade de começar o seu dia clamando, falando com o seu pai, se relacionando com o Deus verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a clamar a esse Deus e comece a pedir a Ele: Deus, eu preciso do Senhor. Eu entendo que a provisão não depende de coisas, mas que depende do Senhor. Comece a falar com Deus. Eu não sei o que você tem para falar aí com o seu pai, mas comece a falar com o seu Deus. Comece a expor diante do seu Deus a sua vida, aquilo que você precisa, a mudança que você precisa, algo que você precise, talvez um milagre, a provisão, eu não sei, uma porta aberta, seja o que for. O nosso Deus é poderoso e nós cremos que todo o processo de provisão, de mudança, começa a partir desse Deus. É uma manhã para nós clamarmos, é uma manhã para nós nos arrependermos, é uma manhã para nós quebrarmos os ídolos, tirarmos alguns ídolos que tomaram lugar no nosso coração, se desfazer deles, dizer: Deus, eu estou jogando esse ídolo embora agora, eu estou jogando ele fora, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a falar com o seu pai, abra o seu coração, rasgue o seu coração, mas faça alguma coisa agora. Enquanto o ministério de louvor canta uma canção, é você e Deus. Ninguém precisa tocar em você, ninguém precisa ir até você, mas é o Espírito Santo agora. É você e Deus, é você e o Espírito Santo, é você e o Pai. Ele quer se relacionar com você. Deus tem uma nova vida para você, Deus tem experiências extraordinárias para você, e tudo começa a partir de atitudes. Você não pode viver uma vida acomodado, você não pode viver uma vida acomodada. A mudança começa a partir de hoje, mudança de mentalidade, maturidade diante de algumas situações. Comece a falar com o seu Deus. Em meio a comece a falar com o seu pai. O nosso Deus é vencedor. Saia desse lugar hoje. A passividade não é o melhor lugar. Deus tem respostas para você. Deus ainda tem a saída para a sua vida. Há uma saída em Deus. Há uma saída em Deus. Teu nome fale. Eu não sei o que você está vivendo, mas há uma saída em Deus. Teu trono em mim está. Teu nome imutável é. Agora que você já orou, pega suas mãos aos céus e comece a adorar esse Deus. Comece a liberar agora a sua voz. Comece a liberar a sua adoração, crendo que Deus já está se movendo, que Deus já está fazendo, em nome de Jesus. Muralhas vão estremecer. Cante forte isso. Cadeias irão se romper.
trovão, impetuoso. Ele está vindo. Será que você pode crer nisso? Ele está vindo em teu favor. Essa é uma manhã profética, e eu profetizo sobre a sua vida que Ele já está vindo. Ele já está vindo para mudar a realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos, se alegre, se alegre. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Teu trono assim está. Atitudes que precedem a chuva de Deus. Aleluia. Você tem liberdade nessa manhã. Seja cheio dele nessa manhã, em nome de Jesus. Sopra sobre esse lugar, Espírito. Sopra sobre esse lugar, Espírito. Sopra sobre esse lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Sopra sobre esse lugar, Espírito Santo. Seja cheio. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Assim comigo, ó. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Cante, cante. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Mais uma vez, o descendente de Davi, ele está aqui. O homem mais notável, sinta a presença dele. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Renova Jesus, renova Jesus. Majestade de Jesus. Deixa Ele molhar você. Deixa a chuva de Deus vir sobre a sua vida. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. A terra clama. Seja cheio, seja cheio. Mais uma vez queremos ver o céu cheio, 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 cheios, 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 cheios. Deixa a chuva descer, deixa a chuva descer, deixa a chuva descer. Chama, chama, mais uma vez queremos ver o céu. Chuva de Deus, chuva de Deus, chuva de Deus.
mais uma vez queremos ver o céu. A terra clamar. Renovo do Espírito, renovo do Espírito, renovo do Espírito. Seja molhado, seja encharcado pela presença de Deus. O céu descer. Libere o seu dom em nome de Jesus. Libere o seu dom em nome de Jesus. Libere o seu dom, libere o seu dom, libere o seu dom. Atitudes que precedem a chuva de Deus. Aleluia. Chuva de Deus. Seja encharcado nessa manhã. Seja encharcada nessa manhã. Seja cheio do Espírito. Sua glória, sua glória. Não vamos sair deste lugar sem ver a sua glória, sua glória. Está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Te desejamos. Mais perto do monte, mais perto Vamos. da glória. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Com o peso da tua Mais perto, mais perto. glória. Mais perto, mais perto da morte. O medo quer me parar. Quem tira o Então me medo? tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a chuva forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é tudo sobre. E eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Até te encontrar eu vou entrar na casa e vou fazer chuva de Deus, chuva de Deus. Oh, flua, flua, flua na presença do Espírito Santo, flua na presença do Espírito Santo.
os instrumentos bem baixinho. Flua na presença de Deus. Deixa Ele encharcar. Deixa Ele encharcar você. O que nós mais precisamos é da presença de Jesus. É da presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Atitudes que precedem a chuva de Deus na nossa vida. Aleluia. Eu não posso terminar esse culto sem lhe dar uma oportunidade. Há algumas pessoas aqui que eu não conheço. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Talvez você chegou aqui longe da presença desse Deus. Você se afastou. Você se afastou da presença do Pai, do Deus verdadeiro, do Todo-Poderoso. E Ele está aqui nessa manhã, de braços abertos te esperando. Ele tem um novo começo para você. Ele tem uma nova vida para você. Talvez você nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele está te dando uma oportunidade hoje de você entregar a sua vida para Ele. Deixar que Ele conduza a sua vida. Deixar que Ele direcione a sua vida. Então eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu, arrependido, volto para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira, segunda vez, não importa, e você decide viver um novo começo com o Senhor, erga a sua mão assim, eu quero te conhecer. Você que decide viver um novo começo com o Senhor, viver uma nova vida com o Senhor, fica com a sua mão levantada assim, não tenha medo, não tenha vergonha. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você, de forma específica. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que deseja viver um novo começo, uma nova história, pode vir aqui à frente, vem, filha. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você que está aqui nessa manhã, que decide viver um novo começo, uma nova história, Jesus preparou essa manhã para você. Ele estava te esperando de braços abertos. Ele quer te dar um novo começo, um novo sentido para a sua vida. Tudo começa a partir de uma atitude, de uma decisão. Uma decisão. Não dá tempo de se alongar mais, mas se você quiser me procurar no final do culto, vou estar lá na porta te esperando. Mas não sai daqui sem tomar essa atitude. Em nome de Jesus. Gostaria que você estendesse as mãos para cá. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que ouviram a Tua voz, se renderam ao Senhor, porque é tudo sobre o Senhor. É o Senhor quem convence os Teus filhos, Pai. É o Senhor quem fala ao nosso coração. É o Senhor quem faz. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor. Nós nos rendemos ao Teu senhorio. Abençoe a vida deles, Pai. Como já dissemos aqui, através da oração, dê a eles um novo começo. Que a partir de hoje inicie-se uma nova trajetória na vida deles. Que eles nunca, jamais venham sair da Tua presença novamente. Em nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, rapidinho. Tudo que aconteceu aqui tinha alguns objetivos. Nós orávamos para que Deus alcançasse o coração de vocês. E Ele alcançou. Porque se vocês estão aqui,
é porque foi Deus quem falou ao coração de vocês. Foi o Espírito Santo. Uma coisa que talvez vocês não sabiam é que a atitude de vocês gerou uma festa lá no céu. Se tem festa lá no céu, tem que ter festa aqui na terra também. Amém? A gente somos uma igreja que faz festa. Somos festeiros. Nós servimos um Deus alegre. Um Deus que se alegra. Nesse momento o céu está em festa. E aí eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás. E vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha. Amém? A partir de hoje vocês fazem parte dessa família. Nós estamos aí para ajudar vocês. Não esperem perfeição, porque somos uma família imperfeita que serve o Deus perfeito. Amém? Combinado? No 3 vocês olham para trás. Vamos lá, igreja. Dois, 3. Seja bem-vindo à sua nova família. O véu tu rompestes, a tumba vazia. Adore ao Senhor Jesus. Erga suas mãos aos céus e declare essa canção. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Pai, leva os teus filhos em paz, em segurança, livra-os de todo mal. Dê eles um domingo abençoado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nós. A morte vencestes, o véu tu rompestes. O céu te adora, proclama a tua glória, Jesus. Oh, tu és invencível.